4 espécies alienígenas confirmadas pelo governo americano. Você já parou para pensar se tudo aquilo que parecia ser teoria da conspiração fosse real? Durante décadas, qualquer pessoa que falasse sobre OVNIs, seres extraterrestres ou tecnologia não humana era automaticamente chamado de louco. Pilotos militares eram ridicularizados e cientistas eram desacreditados e documentos desapareciam e vídeos misteriosos eram escondidos do público. Mas algo mudou. Nos últimos anos, o próprio governo dos Estados Unidos começou a liberar arquivos secretos. Militares aposentados começaram a quebrar o silêncio. Esses agentes da inteligência americana apareceu em entrevista afirmando coisas absurdas. Coisas que, sinceramente, parecem roteiro de filme. Entre todas essas revelações, uma delas chamou a atenção do mundo inteiro. A alegação de 4 espécies alienígenas diferentes já teriam sido recuperadas em acidentes envolvendo objetos voadores não identificados. 4 espécies, seres completamente diferentes entre si, com aparências, comportamentos e até intenções diferentes. Mas afinal, isso é verdade? Existe alguma prova? Por que o governo americano estaria escondendo isso por tanto tempo? E o mais assustador, será que eles ainda estão aqui? Hoje você vai mergulhar num assunto mais polêmico e misterioso da atualidade. Um tema que mistura documentos secretos e ex-funcionários da CIA e projetos militares escondidos. E relatos tão perturbadores que parece impossível de ignorar, porque talvez a verdade esteja começando a escapar. Antes de continuar, já comenta aqui embaixo. Você acredita que existe vida inteligente fora da Terra? E mais importante, você acha que eles já visitaram o nosso planeta? Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente de como você enxerga o universo. Tudo começou a ganhar força com antigos funcionários ligados à inteligência americana começaram a fazer declarações públicas extremamente estranhas. Alguns deles afirmavam que o governo dos Estados Unidos possuía um decreto de recuperação de OVNIs acidentados. Outros diziam que materiais não humanos já haviam sido estudados em bases militares subterrâneas. Então vem uma das declarações mais polêmicas de todas. Um cientista que teria trabalhado em projetos ligados ao governo alegou que diferentes tipos de entidades extraterrestres já haviam sido encontradas. Não apenas uma raça, mas várias. Cada uma com uma característica próprias. Segundo esses relatos, alguns desses seres seriam pequenos e frágeis, com grandes olhos escuros e corpo extremamente magro. Outros seriam mais altos, silenciosos e quase impossíveis de interpretar emocionalmente. Mas havia também descrições muito mais perturbadoras. Seres considerados agressivos, entidades descritas como extremamente inteligentes e criaturas que alguns relatos pareciam não demonstrar nenhuma emoção humana. O mais assustador é que essas histórias começaram a aparecer repentinamente em diferentes documentos, em entrevistas e testemunhas ao longo das décadas. E aí surge a pergunta inevitável: como tantas pessoas diferentes contam histórias tão parecidas? Coincidência? Ou existe algo acontecendo nos bastidores? Durante muito tempo, o Roswell foi tratado como uma simples teoria da conspiração. Para quem não conhece Roswell, foi um suposto acidente ocorrido em 1947 no Novo México, nos Estados Unidos. Na época, o exército americano anunciou publicamente que havia recuperado, voltou atrás. Eles disseram que tudo não passava de um balão meteorológico. Só que isso nunca convenceu muita gente. Testemunhas começaram a aparecer afirmando que destroços metálicos estranhos haviam sido encontrados no deserto. Materiais extremamente leves, impossível de amassar ou destruir. Alguns diziam que até corpos pequenos teriam sido levados do local por militares. E é justamente aqui que as teorias começaram a crescer. Por quê? Segundo alguns ex-agentes e pesquisadores, Roswell teria sido apenas o primeiro caso conhecido publicamente. Depois dele, muitos outros acidentes semelhantes teriam acontecido, sempre cercados de silêncio e sempre envolvendo militares e sempre terminando com arquivos secretos. Agora pensa comigo, por que um governo esconderia algo desse tamanho? A resposta mais comum e simples: pânico. Imagine acordar amanhã e descobrir oficialmente que não estamos sozinhos no universo. Religiões seriam questionadas, governos perderiam o controle, a economia poderia entrar em colapso e o mundo inteiro mudaria da noite para o dia. Mas existe outra teoria ainda mais assustadora. Talvez o motivo do segredo não seja apenas o medo da reação humana, mas sim o medo daquilo que foi descoberto. Alguns pesquisadores acreditam que certas tecnologias modernas podem ter sido inspiradas em materiais recuperados desses objetos. Tecnologias extremamente avançadas, muito além da capacidade humana da época. Isso incluiria sistema de população desconhecida,
materiais ultra resistentes e até possíveis de energias nunca reveladas ao público. Parece absurdo, né? Mas muito apontam para o salto tecnológico gigantesco que aconteceu depois da década de 50. Em poucas décadas, a humanidade saiu de rádios simples para computadores, satélites, internet, inteligência artificial. Claro, isso pode ter sido apenas a evolução natural da ciência, mas os defensores dessa teoria acreditam que houve ajuda não humana. Então chegamos numa parte mais perturbadora desse mistério. Os relatos de pilotos militares, porque diferente de histórias contadas por pessoas aleatórias, muitos desses testemunhos vieram de profissionais altamente treinados. Pessoas acostumadas a identificar aeronaves, fenômenos atmosféricos e ameaças aéreas. E mesmo assim, vários deles afirmam ter visto objetos impossíveis. Objetos que aceleravam instantaneamente, mudavam de direções em ângulos absurdos, paravam completamente no ar sem produzir som. Eles apareciam em velocidades impossíveis para qualquer tecnologia conhecida. Em alguns vídeos divulgados oficialmente pelo Pentágono, é possível ver exatamente isso. Objetos sendo perseguidos por caças militares, sem qualquer explicação ou lógica. E o mais chocante, o próprio governo confirmou que não sabia o que eram aqueles objetos. Isso fez muita gente começar a levar o assunto mais a sério, porque pela primeira vez, o mistério deixou de ser apenas teoria da conspiração e passou a ser tratado oficialmente como algo real. Não necessariamente alienígenas, mas real. Agora imagine o seguinte cenário. E se algumas dessas espécies estivessem observando a humanidade há muito mais tempo do que imaginamos? Muitas civilizações antigas descreviam seres vindo do céu. Deus que descia em luzes brilhantes. Criaturas com conhecimentos impossíveis para a época. No Egito Antigo, na Suméria, nos povos maias, em várias culturas espalhadas pelo planeta. Claro, isso pode ser apenas interpretações simbólicas. Mas e se não for? E a parte dessas histórias que foram registradas foram registro de contatos oficiais. Existe uma teoria muito famosa como alienígenas ancestrais. Segundo elas, civilizações extraterrestres teriam visitado a Terra milhares de anos atrás, influenciando diretamente o desenvolvimento humano. Alguns acreditam que até certo monumentos antigos seriam impossíveis de ser construídos com a tecnologia disponível na época. Pirâmides perfeitamente alinhadas com estrela. Estruturas gigantescas movidas por povos considerados primitivos, conhecimentos astronômicos extremamente avançados. Tudo isso alimenta ainda mais o mistério, porque quanto mais a humanidade descobre sobre o passado, mais pergunta aparece. Mas talvez a parte mais assustadora não seja a existência dessas possíveis espécies, e sim o fato de que talvez nós nunca tenhamos tido controle da situação. Pensa nisso. Se uma civilização consegue atravessar o espaço interestelar, ela provavelmente estaria milhares, milhões de anos à nossa frente tecnologicamente. Nós seríamos praticamente primitivos. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Se eles realmente existem, por que ainda não fizeram contato oficial? Será que estão nos observando, estudando, esperando ou talvez já esteja infiltrado de maneira que nem conseguimos imaginar? É aí que começamos as teorias mais sombrias. Algumas pessoas acreditam que governos do mundo inteiro já teriam feito acordos secretos com entidades extraterrestres. Outras afirmam que certas bases subterrâneas seriam usadas para estudos conjuntos entre humanos e seres não humanos. Existem até histórias envolvendo desaparecimentos misteriosos, experiências secretas e tecnologias escondidas da população. Claro, não existem provas definitivas disso, mas o simples fato dessa história continuar surgindo há décadas mantém o assunto vivo, porque o mistério nunca desaparece completamente, ele sempre volta. E talvez seja exatamente isso que torna esse tema tão assustador, a dúvida, porque nós conseguimos lidar com monstros em filmes, conseguimos lidar com histórias fictícias, mas lidar com a possibilidade de que existe algo real, observando a humanidade silenciosamente, isso mexe com a mente das pessoas. Agora para por um segundo e olha ao seu redor. Bilhões de galáxias existem no universo, observável, e caindo bilhões de estrelas. E ao redor dessas estrelas, possivelmente trilhões de planetas. Você realmente acredita que a Terra seria o único lugar com vida inteligente? Difícil. A matemática praticamente grita ao contrário. A chance de estarmos completamente sozinhos parece absurdo. Talvez a pergunta não seja eles existem, mas sim, porque ainda não aparecem oficialmente. Alguns cientistas acreditam que civilizações avançadas evitam contato direto com espécies menos desenvolvidas, como se estivéssemos sendo observados à distância, quase como um experimento. Outros defendem que talvez a distância do universo seja grande demais até mesmo para eles. Mas existe outra hipótese muito mais inquietante. Talvez eles tenham aparecido. E nós simplesmente não conseguimos compreender. Relatos de luzes estranhas no céu existem desde antes da invenção dos aviões. Objetos impossíveis parecem pinturas antigas. Documentos históricos descrevem fenômenos inexplicáveis há centenas de anos. Será que tudo isso sempre esteve acontecendo e só agora começamos a perceber? Nos últimos tempos, o assunto ganhou ainda mais força na internet. Vídeos misteriosos aparecem diariamente. Militares aposentados dão entrevista,
pesquisadores, analisam documentos vazados. E quanto mais o tema cresce, mais pessoas começam a questionar o que realmente está sendo escondido. Porque existe algo estranho acontecendo. O governo americano passou décadas negando, escondendo praticamente qualquer interesse em OVNIs e agora criou departamentos específicos para investigar fenômenos aéreos não identificados. Por quê? Por que mudar de postura de repente? Porque talvez esconder esteja ficando impossível. Hoje qualquer pessoa possui uma câmera no bolso, satélites monitoram praticamente o planeta inteiro. Informações vazam rapidamente, o controle sobre a narrativa não é mais a mesma. E se existir algo real acontecendo, talvez o mundo esteja lentamente sendo preparado para descobrir. Mas existe um detalhe importante que pouca gente comenta. Mesmo com todas essas revelações, ainda não existe uma prova definitiva pública. Não existe uma nave exposta oficialmente ao mundo. Não existe um ser extraterrestre se apresentando diante das câmeras. Tudo continua envolto em sombras, relatos, documentos, testemunhos inconclusivos. E talvez seja justamente isso que mantém um mistério tão poderoso. Porque enquanto não existe resposta definitiva, a imaginação humana completa o resto. Agora imagina se amanhã o governo dos Estados Unidos convocasse uma coletiva mundial e então anunciasse oficialmente, sim, nós fizemos contato. Você consegue imaginar o caos? A internet pararia. Os mercados quebrariam, cairiam, as pessoas entrariam em colapso, em desespero, religiões discutiriam interpretações e a humanidade inteira perceberia uma única coisa. Nunca estivemos sozinhos, mas talvez essa revelação esteja mais próxima do que imaginamos, porque algo mudou. O assunto deixou de ser escondido na sombra da internet e começou a entrar em um debate oficial. Senadores americanos discutem fenômenos inexplicáveis, pilotos militares falam abertamente sobre perseguições aéreas. Documentos secretos são liberados. A pergunta já não é mais se o tema existe. A pergunta agora é, quanto da verdade a gente ainda realmente sabemos? E se essas 4 espécies alienígenas existem, então talvez estejamos diante da maior descoberta da humanidade. Uma descoberta capaz de mudar a ciência, a religião, política e tudo aquilo que entendemos como realidade. Mas até lá, o mistério continua. E talvez, bem agora, enquanto você assiste esse vídeo, alguma coisa esteja te observando de volta. Se você gostou desse vídeo e quer mais histórias misteriosas, caos, inexplicáveis e teorias que fazem a gente questionar a realidade, já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Se o governo revelasse hoje a existência de vida alienígena, você conseguiria dormir normalmente? Porque, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria. Até o próximo vídeo. Valeu!